Fala galera, estamos de volta, parte número 2, aqui com a professora de yoga, reikiana, Silene Valdez. Silene, parte número 1, falamos aí do processo de desobsessão, falamos da sua viagem para a França, sua ligação com o espiritismo, você falou da sua infância. Agora eu quero saber sobre um assunto que abordamos muito pouco aqui no podcast. Sabe o que é? A projeção astral, projeção da consciência, também conhecido como desdobramento no espiritismo. Que são pessoas que têm sonhos, que são às vezes mais reais que a própria realidade. Eu queria saber o seguinte, é verdade que você já teve experiências, foi dormir e teve, assim, sonhos aí que muita gente poderia considerar como uma projeção da consciência, uma experiência real? O que aconteceu já na sua vida sobre isso? Sim, viu, Érica? Impressionante essa questão de sonhos, como ele pode se apresentar e como o cheiro do lugar, as sensações, a vibração, ela vem junto com você. Quando meu pai faleceu, isso tem mais ou menos 8 anos, tive um sonho com ele, revelador, uma semana depois que ele faleceu. Sonhei com ele, estive no lugar, o lugar era pleno de flores, uma luz incrível. E ele usava uma roupa que naquela época, meu pai usava muito branco. E esse branco ele usava muito lá atrás, há 50, 60 anos atrás. Mas eu mesma nunca tinha visto meu pai vestido dessa forma. E ele se apresentou para mim dessa forma, muito mais jovem. Meu pai faleceu com quase 90 anos. E foi um momento incrível, porque eu estava com meu esposo e meu filho. Quando ele chegou até mim, ele me disse... eu falei, isso no sonho? Isso no meu sonho. Eu falei, pai, é incrível, o que está acontecendo aqui? Ele falou assim, você veio me fazer uma visita. Olha só. E nisso eu falei, pai, a sensação é muito boa, porque eu abracei ele, senti os cheiros, observei o lugar, era incrível. E aí chegou a cair alguma coisa do bolso dele. Eu me abaixei, peguei o que tinha caído do chão, era tipo um papel dobrado. Tentei entregar novamente para ele, ele se torna e fala para mim, olha, Silene, entregue para sua irmã Célia. Foi isso que ele me disse. E nisso eu falei, agora eu preciso voltar, ele me disse. Aí eu falei, pai, eu posso te acompanhar? Ele falou assim, você pode me acompanhar. E fomos juntos, abraçados, até um certo ponto, e lá ele seguiu sozinho. Esse foi um dos sonhos, assim, eu acordei com um cheiro de flores. Foi impressionante. Foi nesse momento que eu virei, depois eu conversei com meu esposo e falei o que estava acontecendo. Mas foi impressionante. Esse foi um dos sonhos que eu tive com meu pai. Uma semana depois. Você falou desse local, cheiro de flores, um lugar muito belo. A gente poderia considerar que ele estava numa colônia espiritual, numa cidade espiritual? Creio que sim. Eu creio que sim. Porque a gente fala do nosso lar, acabamos de falar no episódio anterior do filme, né? Exatamente. Eu creio que sim, que meu pai estava lá e eu fui visitá-lo. Interessante. O cristianismo fala muito da cidade de Nova Jerusalém, na Umbanda é falado de Aruanda. Existem esses lugares belos, mas também existem lugares ruins, né? Sim, sim, sim. O caso que as pessoas falam como inferno, umbral para o espiritismo. Ou umbral para o espiritismo, exatamente. Você percebe que, na minha concepção, na minha ideia, através de tudo que a gente vem adquirindo, você percebe que o inferno está muito relacionado com aquilo que você carrega também, né? Da forma que você vai fazer a sua passagem. Se esse inferno está em você, provavelmente você vai para esse lugar, para esse umbral, né? Como nós conversamos na questão daquele filme... Além da Vida, né? Amor Além da Vida, do Robin Williams. É um filme muito bom mesmo. É um filme extremamente revelador. Se as pessoas até pudessem assistir esse filme, já seria uma iniciação para que você possa também entender um pouquinho mais da espiritualidade, não é? Eu tenho quase certeza que é possível de encontrar esse filme no YouTube. Tenho quase certeza que quando eu assisti, sim, ele estava disponível lá. Sim, eu acredito então, se a pessoa fizer a pesquisa lá, Amor Além da Vida, filme completo, alguma coisa, vai encontrar. Exatamente. Eu acredito que está no YouTube. Sim. Então, quer dizer que, na sua concepção, o chamado, para a Igreja Católica, purgatório, para o cristianismo evangélico, inferno e umbral, pessoas realmente
ficam nessa prisão mental, nesse lugar. Exatamente. É. Eu creio que sim, que É. você pode levar isso com você. Ainda mais quando você não consegue muito liberar o seu karma aqui, né? Você acaba, de uma certa forma, levando essas experiências. E, às vezes, muitas vezes, que não são boas. A importância da gente poder tentar resolver tudo aqui, enquanto a gente está em carne, gente, né? Para que a gente possa passar de uma forma fluida, poder levitar, poder viajar e passar para o lado de lá muito mais leve. No mundo que a gente está aqui, já é possível ter experiências magníficas. Você vai numa praia, por exemplo, uma experiência legal. Exatamente. Tem um contato com a natureza. Lá vai ter experiências ainda melhores. Aí ainda melhores, muito mais de restaurativa, né, da sua espiritualidade, com certeza. Agora, Silene, tem mais experiências de sonhos? Você já teve algum sonho premonitório? Sim, É? sim, também já Também? tive. Sim. Como é que foi? Bom, a mãe de uma amiga querida, o nome dela é Miriam, é uma amiga querida, de 90 anos, queria fazer 90 anos. Um tempo atrás, uns 15 dias atrás, ela faleceu, já tem algum tempo. E um tempo atrás, antes do aniversário, que ela iria completar 90 anos, a família já estava planejando uma festa. Só que nesse período ela adoeceu, teve um probleminha de saúde e teve que ser internada. E quando essa minha amiga, chama Miriam, me ligou e falou assim, Silene, olha, nós estamos cancelando provavelmente o aniversário, mas minha mãe está bem, né? Tava conversando. Só que 2 dias antes, que seria o aniversário dela, eu tive um sonho com a dona Helena, chamava Helena, a minha amiga querida. Ela, no sonho, todos os amigos, todos os familiares, nós entramos dentro de um ônibus e fomos levados num grande salão para uma grande festa, que seria a festa dos 90 anos dela. E o impressionante foi que quando nós entramos, ela estava com a gente, com todos nós, e quando nós entramos nesse salão, estavam todos os familiares, todos se levantaram e bateram palmas para que ela pudesse entrar. E eu me lembro de cada pessoa que estava no salão, os rostos, é incrível o que aconteceu. E no dia seguinte, foi num domingo, logo de manhã, a minha amiga me liga e fala, até então eu não sabia que ela não tinha falecido ainda, né? Mas no dia seguinte, logo de manhã, a minha amiga me liga e fala, olha, Silene, a minha mãe faleceu. Foi num domingo e na segunda-feira seria o dia do aniversário dela, onde ela completaria 90 anos. Então, isso foi um sonho incrível. Eu realmente... É realmente impressionante. Impressionante. Você já testemunhou algum milagre, alguma cura na sua vida? Sim, também, viu, Eric? Sim. Tive 2 situações na minha vida. Logo que eu cheguei da França, se apresentou para mim uma doença autoimune que se chama lúpus. E entrei em tratamento, tive que fazer 2 anos com medicamentos pesados, tratamento com medicamentos pesados. E depois de 2 anos, a minha médica falou, Silene, nós vamos rever os seus exames e vou te pedir para que você vá ver um especialista. Isso tem exatamente 24 anos que aconteceu comigo. E vamos rever um especialista. Passei por essa especialista e ela me disse, né, Silene, se eu não tivesse, como eu não te vi antes, e o que eu posso te dizer agora, que os seus exames estão completamente limpos e não tem nenhum traço, porque normalmente, mesmo que você tenha essa doença, ela se apresenta, mesmo que ela esteja, que não está em ativo, apresenta traços. E a minha médica virou e falou assim, olha, você não tem traços dessa doença. Então, vida que segue, vai em paz. Lúpus, que é uma doença autoimune, e de repente fez os exames lá, não tinha mais nada. Não tinha mais nada.
E uma outra passagem na minha vida, eu só posso que agradecer, trazer a gratidão imensa, foi o que aconteceu com o meu esposo, o Pierre. Ele teve câncer de próstata, isso tem mais ou menos uns 6 anos. Se apresentou ao câncer de próstata e fomos ver o médico, um especialista, e já saímos praticamente com o exame, com a cirurgia marcada. Bom, não podia mostrar o desespero, né? Eu teria que ser a pessoa forte, né? Sempre, ainda bem, né? Ainda bem que isso acontece. Sim. E nesse momento eu falei para ele, bom, o que tiver que ser, vai ser. E aí encontrei uma amiga assim, uma amiga querida, de longa data, o nome dela é Rosana. E ela virou para mim e falou, Silene, eu estava desesperada nesse momento. Nesse momento eu desabei na frente dela. Uma coisa que eu não queria fazer na frente dos meus familiares nem do meu esposo. Eu falei assim, realmente é assustador, né? Ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te passar um especialista, porque você vai ver, se é possível, você vê esse especialista uma outra conduta, uma outra opinião. E através desse especialista, nós fomos, marcamos a consulta, e ele atendendo meu esposo, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, como o senhor está? O senhor está tranquilo na questão da espera? Porque normalmente alguém que tem o câncer, a primeira coisa que ele deseja é tirar, de alguma forma. De alguma forma ele quer simplesmente tirar. Se livrar daquilo. Se livrar daquilo. E a pergunta que o médico fez, como o senhor está? Como está o senhor emocional? Ele falou, olha, eu confio no senhor. Eu confio no senhor. E nisso, ele fez as biópsias, depois de 6 biópsias, na sexta, aliás, nas 6 biópsias que ele foi fazendo, o câncer já não se apresentava mais. Não estava mais. Olha só. Agora eu tenho uma curiosidade. Quando uma pessoa ouve que você está, né, diagnóstico aqui é que você está com lúpus ou com câncer de próstata, que é complicadíssimo, né? Tanto uma situação quanto a outra. Que atitudes você tomava? Você orava, você aplicava reiki, você aplicava um passe, ia no centro? Que passe? O que você fazia? Porque alguém está em casa, está ouvindo, falando, pô, que legal. A lúpus não estava mais lá, o câncer de próstata virou pó, mas o que você fazia? Não, com certeza a espiritualidade. Eu fui até o centro espírita também, foi um momento também que comecei a estudar o espiritismo, momento de conexão com a espiritualidade, tomando passe, sempre trazendo a oração, trazendo a divindade na minha vida, na minha casa. Isso também é muito importante. Você santificar a sua casa é muito importante. Eu tenho a minha mãe de 90 anos extremamente espiritualizada. Tá? Mesmo ela é católica, ela se diz católica, mas ela lê os livros do espírita, tá? Que fortaleceu a vida dela com a perda dos familiares, né? Minha mãe teve perda de 2 filhos. Difícil, hein? É muito difícil. Então, o que sustenta minha mãe é os livros espíritas, que até hoje ela lê, com 90 anos de idade. Interessante, Silene. Bom, estamos terminando aqui a parte número 2. Olha, eu estou gostando muito de todas as suas experiências. Acredito que quem está em casa também, né? Inclusive, queria recomendar, você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito. E a gente já volta daqui a pouco com a parte número 3. Até daqui a pouco, hein?